Oi para você que está aí do outro lado, eu sou Lisiane e estou aqui de novo para falar sobre os meus cabelos grisalhos. Agora eu vou contar um pouco como que está sendo conviver com eles ao natural de novo, depois de tanto tempo, não é? Então eu vou contar para você se mudou alguma coisa em relação à textura, em relação à hidratação, como que eu faço para cuidar dos brancos, se precisa fazer alguma coisa muito elaborada para cuidar do fio branco. Então vamos lá. Existem algumas mudanças, sim, acontecem algumas mudanças. Primeiro, né, gente, o cabelo, quando ele tem química, seja ela qual for, seja tintura, descoloração, alisamento, a estrutura do fio muda e o fio fica bem mais ressecado. O fio fica mais estragado com química, né? Acho que isso a maioria das pessoas sabe. Então não era diferente comigo. Eu pintava o cabelo já por muito tempo, eu mudei de tinta muitas vezes. Por último, eu usava já tinta profissional para não estragar tanto o cabelo. Eu procurava usar uma tinta de boa qualidade. Era uma preocupação que eu tinha. Eu hidratava os meus cabelos, mas mesmo assim, o meu cabelo ele é oleoso na raiz e seco nas pontas. Então, com a tintura ou com a descoloração, então nem se fala, né? Depois ele ficou muito ressecado. Eu tinha que cuidar muito mais dos cabelos, né? Dava mais trabalho. O que eu noto agora com o meu cabelo natural de novo, os fios brancos? O meu cabelo está muito mais hidratado. Meu cabelo o fio do cabelo em si hoje é um fio muito melhor, é um fio muito mais bonito. Então, eu prefiro muito mais como está agora. Por quê? Porque é mais fácil de cuidar. É muito mais fácil. Eu lembro que quando eu tava com meu cabelo pintado e eu secava o cabelo, porque eu passo o inverno todo secando o meu cabelo com secador. Então, o que eu notei de diferença? Quando eu secava meus cabelos com secador, o meu cabelo ficava desse tamanho. Se eu secar só com secador. A não ser no salão, né, que aí eu tenho, são aqueles secadores muito potentes e junto com a mão do cabeleireiro ali, né, fazendo uma escova, aí sim ele já alisava e ficava lindo, maravilhoso. Mas eu mesma em casa secando, mesmo usando escova que eu uso para modelar, igual eu era obrigada a usar chapinha no meu cabelo para finalizar, porque a chapinha colocava ele no lugar. Não tinha a mínima condição. Eu fiz testes, muitas vezes eu tentei só secar com secador e dormir para ver se no outro dia ele estava mais baixo, mas não. Além de ficar muito marcado com ondas, o meu cabelo fica com muito volume. Ficava quando secava com secador. Essa é a principal mudança que eu notei na questão do comportamento do cabelo, depois que eu deixei ao natural de novo. Hoje, eu seco os meus cabelos com secador e basta. Eu não preciso mais, se eu não quiser, eu não preciso finalizar mais com chapinha. Por quê? O cabelo está mais hidratado, porque o cabelo não está ressecado artificialmente, né? E por isso ele não fica tão poroso, por isso ele não arma quando a gente seca. Então, isso para mim tá sendo assim uma maravilha, porque eu pude me livrar de um instrumento de calor. Quanto mais instrumento de calor você coloca no seu fio, mais você estraga, mais você danifica o fio do seu cabelo. A não ser que eu queira deixar ele muito mais liso, ou se tiver alguma partezinha que eu queira arrumar alguma coisa, então eu posso fazer assim só por cima com a chapinha, que está tudo bem. Mas no dia a dia eu não preciso disso. Eu só seco e está pronto, é uma beleza, é menos tempo gasto, né? O que mais que mudou? Eu notei que ele, por exemplo, no verão eu deixo meu cabelo secar ao natural, porém eu finalizo ele amassando com creme para formar melhor as ondas, né? Para ficar mais bonito. Então, eu não sei ainda como ele vai se comportar depois que tiver mais longo, porque ele recém chegou nesse comprimento e recém eu posso agora começar a usar ele mais ao natural. Agora está chegando, nós estamos na primavera, está chegando o calor aqui.
E eu já, de vez em quando, um dia que tá mais quentinho assim, eu consigo às vezes lavar e deixar ele ao natural, né, secar. Mas o que que eu observei? Que eu não sei se é só impressão minha, mas parece que ele não tá pegando tanto a onda como antes. O cabelo não tá surfando mais como antes, não tá pegando onda. E pega, mas eu acho que antes, por ser mais ressecado por causa da química, ele pegava mais a forma da onda. Vamos ver depois quando ele estiver maior, porque o meu cabelo ele fica melhor ao natural, finalizado assim com creme quando está mais longo. Quando está curto, realmente ele não aparece muito, não fica tão bom. Então, isso eu só vou saber daqui mais um tempo como que vai ficar. Mas eu já vi que, pelo menos na parte da minha franja, eu já vi que ele forma a onda. A minha franja forma uma onda que fica de um jeito que eu gosto. E isso pelo menos não perdeu. Então eu já tô contente com isso. Vamos ver no verão como que vai ser. Bom, como que é a questão do fio branco? O fio branco, eu até dei uma pesquisada sobre isso para saber assim se o fio em si se muda alguma coisa, né? Porque uns dizem que o fio fica mais poroso e por isso ele até quem pinta, né? Por isso ele tem mais dificuldade de agarrar cor por causa porque o fio fica um pouco diferente. Eu até acredito que tenha alguma mudança na estrutura do fio. Mas eu digo para vocês, eu assim, ó, observando a olho nu, eu mesma olhando, comparando o meu branco com o meu natural com cor, eu não vejo diferença, gente, tá? Eu não vejo diferença no fio, para mim o fio branco tá a mesma coisa. É claro, eu tenho aqui por cima, principalmente se eu coloco do outro lado, eu tive queda de cabelo, eu tenho uma porção de fios novos nascendo aqui. Esses fios que são mais curtos, eles ficam meio arrepiados, né? Eles às vezes até eles ficam assim meio crespinhos, sabe? E é mais difícil de colocar eles no lugar. Mas eu só noto isso quando são fios curtos, esses fios que são novos, ou um fio que arrebentou e tá só uma parte ali que tá mais curto. Eu noto que assim, o fio que é longo, que acompanha todo o cabelo, realmente eu não vejo diferença. Eu não tô preocupada com isso, pra mim não tá fazendo diferença nenhuma, eu tô achando ótimo, maravilhoso, tá tudo ok, pra mim tá tudo bem. Com relação à cor, o que eu noto que acontece, tá? Porque eu noto uma diferença de cor a partir de um certo ponto, principalmente aqui na franja, eu sinto que ele é mais escuro embaixo do que ele é aqui perto da raiz. Então, o que que eu acho que acontece? E, inclusive, num vídeo, eu vi ela comentando sobre isso, né? A youtuber que tem cabelo branco também. Eu acredito que por usar ainda o secador, né? Parece que o secador amarela um pouco o fio branco, o calor, parece que ele amarela um pouco os fios. E eu noto realmente aqui na franja que é mais perto do rosto, a gente consegue ver melhor. Eu noto que essa parte mais embaixo aqui, ela parece ser um pouco amarelada assim. Quanto mais próximo da raiz, mais branco é o fio. Mas também é uma questão assim que eu acho que é de lógica, né? Porque o fio mais próximo da raiz é um fio novo. Ele tá ali há pouco tempo. E o nosso fio, ele sofre agressão externa. Ele sofre agressão do vento, do sol. No meu caso, ainda não é verão aqui, mas sofre a ação do secador. Eu acredito que tem essa mudança, assim como o cabelo com cor, o cabelo natural que nós temos com cor, ele também sofre essa mudança de tonalidade, tem sempre uma diferença das pontas para a raiz. E eu acredito que não vai ser diferente agora que está com branco. Então, o cabelo nunca vai ser 100% natural daqui até aqui, 100% parelha a cor, né? Daqui até aqui, exatamente igual, não tem como. Porque o fio, quanto mais longo, mais agressão ele sofre com o tempo, né? Vento, calor e poluição e tudo mais,
o shampoo que nós usamos. Eu procuro usar transparente ou branco, né? Tudo que eu uso no cabelo. Mas, mesmo assim, é uma química ali, a gente não sabe exatamente como que aquilo reage. Então, a agressão acontece ao fio, né? Então, alguma mudança vai ter. Então, o que eu observo no meu cabelo hoje é isso. O que eu uso pro branco, porque o cabelo branco, assim como o cabelo descolorido, para não deixar amarelar muito, a gente pode usar os matizantes, né? Os mesmos matizantes que loira usa, nós podemos usar no cabelo. Eu não experimentei muitos até agora, porque eu tava com ele ainda curto, então o que eu comprei é grande e eu ainda tenho, ele durou muito. Eu vou mostrar pra vocês. O que eu uso é o mesmo até agora, eu ainda não conheço outro, que é este da Biostratos. Ele diz matizante, ele tem essa faixinha cinza. Eu sei que tem um outro da Biostratos, se eu não me engano, uma tonalidade mais clara, que eu não lembro bem. Eu comprei esse, eu queria mais acinzentado possível. Eu gosto muito da marca, eu já conhecia a Biostratos, eu usava creme de tratamento da Biostratos, que eu gosto muito. Então, eu resolvi comprar este para experimentar. Mas já tive recomendação de outras marcas, eu não sei o que eu vou encontrar. Eu ainda tenho que procurar isso, eu ainda nem fui procurar. Porque o que acontece? Eu não uso com muita frequência. Eu uso, confesso pra vocês, 1, 2 vezes por mês. Tipo assim, semana sim, semana não. Eu não vejo necessidade. Às vezes eu dou uma olhada assim mais de perto, né, pra ver como que tá o branco, pra ver se tá amarelado. E aí, se eu acho que ele tá um pouco amarelado, eu uso o matizante. É usado no banho mesmo, lavo o cabelo normalmente, até é bom usar um shampoo que não seja tão adstringente, porque esses matizadores, por mais que eles digam ali que ele tem um tratamento junto, como esse, no caso, ele tem um tratamento para deixar hidratado o cabelo, eu uso um shampoo normal e não, por exemplo, esses que fazem limpeza profunda, porque resseca o cabelo. Então, eu lavo normal, tiro todo o excesso de água, assim, que eu posso. Então, eu aplico a máscara, aplico bastante no meu cabelo, espalho bem, bem nas pontas, desde a raiz, né, todo ele, mas eu espalho bem. E aí, deixo ele ali paradinho enquanto eu tomo o resto do banho. Ele vai agindo, porque não é muitos minutos, que diz aqui para usar, é bem pouco tempo. Aqui fala até 3 minutos, é possível que eu fique um pouco mais no cabelo do que isso. É bem provável. E depois enxagou no final, normal. Você pode finalizar com condicionador normal, que você está acostumada a usar. Eu, às vezes, coloco assim só um pouco nas pontas, mas eu uso também um outro antes de secar o cabelo. Eu uso um protetor térmico, então às vezes eu nem passo nada porque eu ainda vou usar esse protetor térmico. E é só isso que eu estou usando por enquanto. Está acabando, eu vou ter que procurar uma outra opção, vou ver o que eu encontro aqui. Mas eu acredito que qualquer matizador, eu acho que a diferença vai ser... alguns matizadores, eles são mais potentes e eles deixam o cabelo bem mais acinzentado do que outros. Então, eu acho que a diferença basicamente é essa. Mas não é que seja uma obrigação que você tenha que usar alguma coisa. Eu acho que se você tem o hábito de lavar o cabelo com frequência, cuida bem do seu fio, eu acredito que não seja assim uma obrigação usar, mas eu acho que é bom usar, pelo menos assim como eu uso de vez em quando, porque o cabelo dá uma amarelada assim, e é bom dar uma renovada, uma limpada nesse fio, digamos assim. Eu hidrato os meus cabelos, eu uso óleo de coco, procuro usar toda semana. Eu faço nutrição com óleo de coco, eu deixo algumas horas, eu uso da raiz até a ponta, eu deixo algumas horas, depois lavo meu cabelo. Eu uso máscara no banho também, então eu alterno. Uma vez eu uso o óleo de coco antes de tomar banho, outra vez que eu vou lavar o cabelo, eu uso a máscara de tratamento. Uma máscara branca, uma máscara, você pode escolher qualquer máscara que você goste, da marca que você goste.
para ir mantendo o cabelo mais hidratado, cuidando. Normalmente eu tenho os cabelos ressecados nas pontas e ainda uso o secador, né? Então eu tenho que cuidar nesse sentido. E eu acho o óleo de coco maravilhoso para isso, porque é uma coisa natural e nutre mesmo. Então o óleo dá nutrição e o creme de tratamento da hidratação, né? Porque é um creme à base de água, que é basicamente o que se precisa para cuidar do cabelo. E na questão de vida, gente, eu posso dizer pra vocês assim, ai, como é bom. Como é bom, que alívio que é não ter mais aquela preocupação de, eu vou ter um evento dia tal, então deixa eu ver como é que tá a minha raiz, deixa eu calcular para ver que dia que eu tenho que pintar, porque daí naquele dia eu tenho que recém ter pintado o cabelo para tá ok. Como é bom não ter mais essa preocupação. Vocês não têm noção, é uma liberdade, é maravilhoso. Sem contar também quando eu vou viajar, né? Por exemplo, antes eu tinha que levar na mala a minha tinta. Então agora pensa, você vai fazer uma viagem para longe, Estados Unidos, Europa, né? Do Brasil, para onde for. Aí você vai ficar um mês fora. Então eu tinha que calcular, eu tinha que pintar o cabelo antes da viagem, né? Pouco tempo antes, um dia antes, de preferência, 2 no máximo. E depois que eu já estava na viagem, há 2 semanas, né? Então eu ficava uma semana inteira sem pintar. Quando tava fechando a outra semana, eu já tinha que pintar o cabelo. E daí aquela função, primeiro tem que levar na mala. E o medo do negócio abrir e sujar tuas coisas tudo dentro da mala. Aí tinha que enrolar bem enrolado com saco, aquilo tinha que proteger assim, né, de todo jeito, para Deus o livre aquilo abrir, estourar, sei lá, aconteceu uma coisa, chegar na viagem com as roupas tudo sujo, tudo manchado, jogar fora depois, porque imagina, sem condições. A gente já se livra disso, né? Dessa preocupação. E depois lá, durante a viagem, a gente caminha pra caramba nessas viagens, né? Porque a gente passa o dia passeando. Chega no hotel já cansada, querendo um banho, querendo dormir, descansar, ou no máximo sair pra jantar. Enfim, e aí eu tinha sempre que tirar aquele dia, que era o dia da pintura do cabelo. Eu já tinha que me programar, aquele dia eu tinha que voltar mais cedo, eu não podia estar tão cansada, porque eu ia ter que ficar um tempo ali me dedicando a pintar os cabelos, esperar a tinta agir, daí retira, daí finaliza, seca o cabelo para poder dormir, aquela função toda. Né? E não podia esquecer que tinha o creme para passar aqui, para não sujar, não manchar a pele, para no outro dia poder estar ok para sair. Tem, enfim, aquele monte de coisa que não precisa, né? Já chega as unhas que a gente tem que, como eu passo um mês fora, tu não vai ficar, né? Ou tu vai num lugar fazer as unhas, ou tu leva as coisas para fazer. Então, já tem isso das unhas, de ter que cuidar. Aí, mais ter que pintar o cabelo era uma coisa assim que eu ficava passada, sabe? Eu não gostava nem um pouco. Então, se livrar dessas coisas todas e hoje poder ter tempo para me dedicar para outras coisas, como eu comentei no outro vídeo, eu prefiro hoje muito mais ter tempo e dedicar tempo para cuidar da minha pele, porque eu acho que cabelo é muito mais fácil, muito mais prático, não precisa tanta dedicação assim. Já a pele não, né? A pele a gente tem que tratar 3 vezes no dia, pelo menos eu cuido de manhã, pós-banho, à noite. E eu gosto de cuidar e prefiro cuidar da pele porque a pele envelhece muito mais do que o cabelo, a aparência, né? É muito mais do que o cabelo. Então eu prefiro hoje me dedicar mais para outras coisas. Estou aqui com os meus cabelos naturais e felizes, gente, com relação a como eu me sinto, como que foi. Foi um pouco complicado no início, quando eu tava fazendo a transição, né, de ter vergonha, de as pessoas me verem com cabelo branco e tal. Aí depois eu fiz as mechas como eu contei, daí foi tranquilo. Mas quando começou a aparecer bem, assim, o meu branco, eu via que nas fotos, principalmente, aparecia, assim, bem, que o meu cabelo tava bem branco. Às vezes eu, né, ficava meio assim, mas fica mais envelhecido, né? Às vezes eu me achava, às vezes não, às vezes achava bonito. Isso é uma coisa que com o tempo vai passando, a gente vai acostumando, e eu digo que eu gosto muito hoje do efeito que dá, de como tá a cor, enfim. Se eu não quero que apareça muito, eu coloco para esse lado. Se eu tô a fim de mudar o meu cabelo desse lado, ele não aparece tanto o cabelo branco, porque a gente sempre tem mais de um lado, e no caso eu tenho uma mecha. Deixa eu arrumar aqui para mostrar para vocês.
eu tenho aqui essa mecha que é bem grande, né? Então, esse lado aqui eu tenho muito mais branco do que o outro. Se eu coloco assim, ó, dá pra ver mais por baixo, né? Aqui por baixo que tá o meu branco, mas aqui, ó, não aparece tanto. E esse era o lado, inclusive, que eu mais usava, que eu sempre usei meu cabelo pra esse lado. Mas hoje, até por causa do branco, pra ficar as mechas ali aparecendo mais, eu prefiro usar do outro lado até do que esse, hoje em dia. Mas se eu tô afim de ficar com ele, com os brancos menos aparente, eu uso desse lado. E olha, apesar de dar pra ver bem, eu acho que eu tenho um tanto de cabelo que fica bem parelhinho. A distribuição, assim, sabe? Até fora essa parte aqui da frente, né? E eu acho que a mistura das cores fica legal. Eu, pessoalmente, gosto bastante. Eu não achei ruim. Eu tô bem satisfeita de como tá. Eu vejo que me olham bastante na rua, né? Não sei se é porque estão achando bonito ou porque estão pensando assim, essa mulher não é tão velha, mas tem cabelo branco e podem achar estranho. Eu não sei o que passa na cabeça das pessoas, mas acho que é curioso também, porque ainda não é tão comum, né, a pessoa usar os cabelos assim. Mas, de modo geral, posso dizer para vocês com toda certeza, eu prefiro muito mais o meu cabelo como está agora do que como quando ele estava antes, não só em questão de cor, porque hoje eu acho muito mais bonito um cabelo natural, mesmo que seja grisalho. Eu acho muito mais bonito um cabelo natural do que um cabelo com cor. Como é que eu vou dizer para vocês? Não é todo cabelo pintado que eu não gosto, eu acho muito bonito o cabelo pintado, tem vários tipos, como eu usei um tempo atrás, que eu tinha o meu cabelo com fundo marrom e com mechas, né? Um pouco antes de deixar os grisalhos, eu tinha os meus cabelos, eu fazia umas mechas, primeiro fiz umas mais escuras, depois umas mais claras, e eu gostei muito, é a combinação que eu mais acho bonita para mechas no cabelo, eu fundo marrom e as mechas loiras, acho lindo mesmo, eu gostei muito como ficou meu cabelo. Mas eu digo pra vocês, a partir de uma certa idade, quando eu vejo essas mulheres, a partir de uma certa idade, dependendo da cor que elas usam no cabelo, e fica aquela raiz ali, com aqueles brancos aparecendo, e daí fica a raiz da pessoa, a cor natural com o branco, e depois aquela cor, às vezes não sei, são umas cores muito estranhas. Gente, sinceramente, eu pessoalmente acho brega, acho feio. É gosto pessoal, opinião minha. E quando eu vejo um cabelo assim, que tá ao natural, e dá pra ver um cabelo mais saudável, sabe? Eu acho muito mais bonito. Então, estou me gostando muito mais com o cabelo do jeito que tá agora, estou bem mais satisfeita. Então, é isso. Espero que tenha tirado essa curiosidade também, principalmente se você vai passar por esse processo. Sempre ajuda, né? Até mais.